Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com a série de Speedrun do canal, a série que nós vamos subindo o rating aqui na conta desde os 800 até os 2000. E o objetivo dessa série, galera, é apenas ensinar você que está aí nessa faixa entre 800 a 2000, às vezes até menos, você está querendo subir o seu rating, chegar nos 1000, nos 1500, pois eu vou mostrando faixa por faixa quais são os erros que os jogadores cometem, como que você pode aproveitar esses erros, quais aberturas você pode escolher, como jogar essas aberturas, para que você que está aí assistindo, você consiga também ir subindo o seu rating aqui no chess.com, beleza? Bom, então bora lá, bora começar aqui esse nosso episódio, que provavelmente é o quarto episódio da série de Speedrun. Eu vou colocar para jogar aqui já, deixa eu lançar um desafio. Estamos ali com 893 de ratings. De repente você está nessa faixa aí, fica ligado. E vamos jogar aí contra um cara de 892. Então comecei jogando aí o peão rei. Bom, primeira dica aí para quem está nessas faixas de rating, eu recomendo jogar peão rei, tá? Porque você vai jogar posições mais abertas. Então posições abertas são posições que tem mais contato entre as peças. Isso quer dizer que vai ter mais tática na posição. E você que está aí nos 800, 900, você tem que melhorar na tática, é essencial isso. Então, é interessante jogar o peão rei, você acaba se jogando nessas posições mais táticas. Bom, ele veio com E5, eu vou desenvolver o cavalo para F3, atacando aí o peão de E5 já. Dá para jogar uns gambitos por aqui, o gambito do rei da vida, alguma coisa assim. Mas a abertura italiana é a abertura mais simples de se jogar para quem está nessa faixa também. Pois no momento que você joga cavalo F3 e bispo C4, você já começa a criar ameaças lá no ponto F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas. Então esse ponto ele pode ser atacado muitas vezes com um cavalo em G5. Digamos que ao invés de jogar o H6, ele tivesse feito cavalo F6, eu poderia fazer um cavalo G5, já atacando F7. E aí já cria as ameaças de duplo também, que pode levar para o ataque fegatelo, que é uma abertura que eu vou jogar bastante aqui nessa série de speedrun. Aí o cara faz H6. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, você acha que esse lance é bom ou esse lance é ruim? Bom, por um lado, ele evita a ideia de cavalo G5, né? Se cavalo F6, agora não tem mais cavalo G5, ele está controlando essa casa. Por outro lado, na fase da abertura, o mais importante é você desenvolver as suas peças o mais rápido possível. Então, não é legal você ficar fazendo lances desnecessários com os peões, feito um H6. Quando você joga H6, você está perdendo tempo. Ao invés de desenvolver uma peça, colocar mais uma peça em jogo, você perde tempo movimentando mais um peão. Então, é uma coisa que você deve evitar de fazer na abertura. Então, esse lance já não é legal já. Ele vai perder por conta disso? Não, ele não vai perder, mas pode ser que ele fique bem inferior por conta desse H6, porque eu vou ficar com uma vantagem no desenvolvimento. Então, olha só, eu roquei para rocar rápido já, colocar o meu rei em segurança, né? Não fica vacilando aí com o seu rei no meio do tabuleiro, senão ele vai ser atacado, então tenta rocar o mais rápido possível. Agora ele faz o cavalo F6. Bom, aqui a gente teria um outro teste, assim, se eu estivesse dando uma aula, se bem que isso aqui acaba sendo uma aula, do jeito que eu vou explicando aqui para você que está assistindo. Se fosse uma aula, eu colocaria como um teste aqui para os alunos, né? Como punir o adversário depois de jogar com H6 e cavalo F6, porque existe essa posição sem o H6, então ele já poderia estar com o bispo em C5 e rocando no próximo lance. Só que ele preferiu perder esse tempo para evitar um cavalo G5. Aí qual que é o conceito aqui? Quando o seu adversário está com o rei no centro, ele está atrasado no desenvolvimento, você deve tentar abrir a posição. Você tem que abrir linhas, tem que abrir colunas, abrir diagonais, para assim você conseguir chegar no rei do seu adversário. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? É fazendo uma ruptura no centro. Então, aqui eu faço um lance D4 com o objetivo de abrir linhas, abrir a posição. Então, se você está melhor desenvolvido, você vai buscar rupturas, esses pontos de contato entre os peões, né? Bom, ele jogou tomando em D4 e agora, bom, eu já tenho algumas opções interessantes aí na posição. Eu posso jogar tanto cavalo por D4 seguido de E5 quanto tomar em E5. Os dois lances parecem
muito bons na posição. Aqui a minha dúvida é qual é o melhor. Cavalo E5 ele vai ter que jogar cavalo E6 forçado. E... Bom, tá interessante a posição, mas... eu vou jogar cavalo toma D4. Porque depois de cavalo D4 E5, não é tão claro onde que vai colocar esse cavalo. Porque olha só, eu jogo E5 já atacando o cavalo de F6. Talvez ele tenha D5, né? D5, toma, cheque, bispo E6, se torre E6, F E6, dama H5. Ele tem esse D5 que parece interessante de se jogar. Será que eu dei uma vacilada aqui? Tem chance de eu ter dado uma vacilada aqui, porque eu esqueci de ver o D5, que é bom. O cara jogou bem aqui a partida. Eu vou jogar tomando em F6. Ele tomou agora e eu vou dar um cheque em E1. Tentando aproveitar desse rei dele no centro, né? Bom, e aí ele faz bispo E6. E aí de repente eu não estou gostando muito do que está acontecendo na partida. Porque deu uma furada ali. Mas vamos lá, eu vou jogar dama H5, ameaçando torre por E6. Porque se ele jogar dama por F6 agora, eu tenho dama B5 cheque. Aí ele tem que perder o roque, dama toma B7. Tá ficando meio confusa a partida depois disso, né? Que aí eu dou cheque em B5. Ele pode ainda jogar C6, ele nem precisa perder o roque, né? Ele pode jogar C6, aí dama por B7, atacando a torre. O rei dele tá no centro, mas não era bem isso que eu queria, pra ser sincero. Eu acho que aquele cavalo E5 era um pouco mais preciso do que o lance que eu joguei. Ainda assim, a posição, apesar da posição estar confusa, é muito mais difícil jogar de pretas com esse reizão aqui em D8, né? O rei tá no centro, e ele tá muito mal desenvolvido também. Bom, e agora, hein? Ele tá querendo desenvolver o bispo para C5, para jogar um D3. Como que eu coloco as minhas peças em jogo? Bom, o ideal seria abrir essa coluna D. Se eu conseguisse fazer isso, seria lindo, né? Abrir a coluna D para as minhas peças entrarem em jogo. Bom, mas eu vou ter que desenvolver, não vai ter jeito, né? Vamos jogar cavalo D2, porque esse bispo C5 eu respondo com cavalo E4, atacando o bispo e atacando a dama de F6 ao mesmo tempo. E eu tô querendo jogar com cavalo E4 de qualquer forma. Ele jogou bispo D6, vou levar o cavalo até E4. Porque agora se faz um lance como dama H4, eu posso tomar em D6. E vamos tentar chegar nesse rei, ele não tem as ameaças ali em cima do meu rei, né? Bom, ele voltou a dama para E7 e agora talvez jogar a dama por A7 para jogar a dama por D4. Se ele crava esse, por exemplo, dama A7, se ele joga bispo D5 cravando, é uma ideia até, né? Ele tem esse lance, né? Porque olha só, se dama por A7, bispo D5, dama toma D4, ele tem F5, e aí a minha torre... Não, tô viajando, né? Dama por A7, se bispo D5, dama por D4, eu ameacei esse bispo, então ele não vai ter tempo de fazer o F5. Vamos lá, eu vou jogar dama por A7, então... Caramba, eu esqueci completamente que a gente tá jogando uma partida com tempo, né? Eu tô aqui achando que é uma aula explicando é, no detalhe tudo. E de repente temos aí 3 minutos na posição. Bom, agora vou jogar a dama toma D4, porque agora eu já tenho uma vantagem material, tô com um peão a mais e ele segue com o rei dele no centro e continua tendo muitas ameaças. Ameaças como cavalo C5 cheque, por exemplo, ameaças como dama por G7 em alguma posição, ou simplesmente desenvolver meu bispo para F4, trazer a torre para D1 e assim
começar a pressionar D6, vai ser muito difícil dele defender. Bom, vamos ver como que ele vai tentar jogar agora. Então, lembrando, gente, essa, como eu falei, ela é uma série diferente da série onde eu busco ali subir o rate na minha conta principal. É uma conta feita para você que está melhorando no xadrez, quer melhorar no xadrez, se você está querendo aprender, né? Às vezes eu vejo os comentários, alguém fala assim, poxa, mas o cara é GM jogando com cara de 800 de rate, que sacanagem. Mas você comentou isso, você não entendeu para que é a série. Então, essa série não é para eu ficar batendo em cara de 800 de hate. Não, é que eu estou explicando como você faz para melhorar, quais são os erros do pessoal, tá? Tanto que galera que joga comigo aqui, de repente perde a partida, tem os pontos de rating restituído, pois é uma conta oficial aí do chess.com, né? Bom, e aqui ele comete um erro tático, né? A posição difícil já, o rei dele no centro. Ele tá levando agora um cavalo C5 cheque e cai em E6. Mas é interessante perceber como que ele, na abertura, ele já foi ficando com problemas sérios ali por conta de uma perda de tempo. O H6, ele ficou com o rei no centro, começa a levar tático. Então, assim, eu diria que para quem tá nessa faixa, vamos colocar até os 1.300, assim, essa questão de princípios do jogo na abertura pega demais, então tem que ficar muito atento a isso. Pode parecer simples, né? Questões de desenvolvimento, controle do centro, mas quando entra no assunto punir os erros do adversário, nem sempre é fácil, né? Então, tanto que você pode ver aqui na partida mesmo, eu não tenho certeza se eu puni da melhor forma ali quando ele toma em D4. Talvez o cavalo por E5 seja melhor ali. Mas é interessante ver no momento que ele joga o H6, a forma de abrir a posição. Esse é um conceito bem interessante de você pegar para usar nas suas partidas. Uma coisa que eu recomendo aqui também, você que está começando a acompanhar a série aqui de speedrun, começa a jogar as aberturas que eu estou jogando na série. Isso te ajuda muito, porque eu vou explicar muito sobre elas, então vai cair em posições que muitas vezes você já conhece, já viu eu jogando por aqui. Isso vai te ajudar a ir subindo o seu rate, aí, vencendo as partidas também. Bom, agora o que está acontecendo aqui? Se eu tomar o bispo, eu levo um torre E8, né? Eu vou jogar bispo E3 para não levar os teminhas de mate na primeira fileira. Jogar esse. E agora temos 2 minutinhos aí para ganhar essa posição com uma dama inteira de vantagem. Vou jogar a torre D1 para jogar a torre D7. E aí já ameacei mate em 2, ameacei torre D7, dama toma G7. E aqui talvez ele já abandone essa posição. Se bem que eu tô aí sem tempo, eu acho que ele vai jogar a partida até tomar mate, assim, né? O que eu acho que ele deve fazer mesmo. Se você tá jogando aí nessa faixa dos 800, sai jogando aí, porque vai que tem uma pendurada, o cara toma um mate na primeira fileira. Acontece. Quem joga aí nessa faixa sabe que acontece esse tipo de coisa, né? Vamos lá, vamos fazer uma revisão então dessa partida. Deixa eu colocar aqui para fazer a revisão. Eu não sei por que essa conta, apesar dela ser uma conta oficial, não sei por que ela está aparecendo as propagandas ali. Não era para aparecer isso. Eu vou ter que ver. É que eu estou alguns dias ou mais até sem gravar episódios aqui dessa série de speedrun. Mas agora eu acredito que eu vou conseguir voltar a gravar um pouco mais dela, que a galera vem pedindo para eu gravar dessa série. Então eu vou fazer esse ajuste aqui. Mas vamos lá, ó. Segundo o computador, eu não fui tão preciso, né? Ele me deu aqui 85,6 de precisão, 66,9 para o meu adversário. Vamos ver aqui o que ele não gostou. Bom, jogamos aí a italiana. Ele fez aquele H6, roque, cavalo F6, D4. Bom, até aqui tudo certo. É justamente o momento que eu falei ali, que eu fiquei na dúvida. Qual que era mais forte, cavalo E5 ou cavalo toma D4?
E é aqui que ele está dando uma imprecisão, porque cavalo por E5, cavalo E6, ele acha que essa posição aqui tá praticamente ganha já. Bispo toma E6. Ah, porque se toma de D em E6, dama D8, rei D8, cavalo F7 duplo. E se tomar de F, eu já tenho um cavalo G6 já. E aí vai ter que perder o roque movimentando a torre. Ah, esse aqui era bem direto. É que eu cheguei nessa posição, eu fiquei pensando em jogar F4 para F5, ou simplesmente desenvolver. Eu não cogitei trocar meu bispo, que é o bispo forte ali da italiana pelo cavalo, mas é que é um tema bem concreto, né? E aí essa ideia de tomar não é tão boa. O cara reagiu bem aqui no centro, isso aqui eu achei interessante. Aí eu tomei, foram os únicos ali, os melhores. Ah, olha só, meu dama H5 é ruim, fiquei pior aqui, fiquei ferrado segundo o computador. Caramba, olha só, eu puni bem. Assim, comecei punindo bem, né? Mas depois eu dei uma vacilada aqui. E torre é um cheque. Aqui ele fala que torre por E6 direto. F6. E como que é isso daqui? Se dama H5 cheque, rei D7. Ah, vai jogar dama F7, depois toma em G7, aí tem duas por uma e tá matando na posição. Ah, tinha que jogar isso, né? Aí eu fiz dama H5 ameaçando torre E6. Ah, ele fala que dama D7 é o lance e dá vantagem para as negras, porque vai rocar grande de repente. E olha, de repente fica tudo certo para ele, depois de roque grande. Ele não achou esse lance, jogou dama F6 e aí ele volta a ficar numa posição complicada. Não chega a estar nem vantagem para o branco essa posição. Pô, mas na prática é muito mais difícil jogar de pretas, né? Mas o cara reagiu bem, ele acertou uns lances ali com D5 e tudo mais. Eu joguei esse, também não é o mais preciso. Ele tinha C5 ali. C5, olha, esse lance era bom. Aí D7, dama D4, aí vem uma pendurada e acabou a partida. Ó, no fim a partida, assim, ele teve chance ali, teve as suas complicações. Eu joguei meio displicente aí a partida, mas até um determinado momento ali é interessante até como punir. Vamos lá, vamos para a próxima partida então. Agora eu vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui nesse layout por conta desses anúncios aparecendo ali na conta. E agora vamos para... Tanto que eu acho que essa é a minha única revisão, assim, porque quando a conta ela é gratuita, você tem apenas uma revisão por dia, eu acho, né? Bom, tô jogando agora E5, uma defesa dos dois cavalos, na verdade, viram uma abertura dos 4 cavalos. E aqui tem um tema típico dessa posição, que é o sacrifício do cavalo em E4, né? Porque depois desse sacrifício do cavalo em E4, eu tenho D5 garfo, já atacando as duas peças ao mesmo tempo. Então, teminha para você ficar de olho aí, se você joga E5, acontece bastante o pessoal desenvolver assim os dois cavalos, o bispo, e aí levar esse teminha. Não quer dizer que vai ficar pior por conta disso também, porque ele pode jogar ainda com o bispo D3 e tomar, a posição fica mais ou menos equilibrada. Mas já não vai conseguir vantagem, provavelmente, de brancas. Agora, se ele joga bispo toma D5, ele já tá pior. Na realidade, qualquer lance diferente de bispo D3, ele já tá pior já. Ele já está numa posição bem inferior. Bom, ele já está pensando aqui, já está pensando o que fazer. Travou pensando. Ele tá vendo. Caramba, esse eu não esperava. D4. Eu tava esperando qualquer outra coisa aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo com esse lance primeiro. Bom, se eu tomar em D4, ele continua com as duas peças atacadas. Se eu tomar em C4, ele vai ter que tomar em E5, trocar as damas. Tá melhor também nessa posição. E por fim, se eu tomar em E4, ele quer jogar um cavalo G5, provavelmente, atacando F7. Eu vou jogar o mais preguiçoso de todos, que é jogar tomando em D4. E quando ele jogar cavalo por D4, muito provavelmente eu tomo em C4. Quando ele tomar em C6, eu tomo em D1, toma, B toma C6.
E aí fica uma posição engraçada, porque eu tenho ali peões triplicados na coluna C, mas eu tenho um peão a mais, né? Então, assim, é triplicado, mas é meu. O peão é meu ali. Vamos lá, o cara jogou dama E2, não jogou nada disso. Olha que malandro, porque se eu tomar em C4 agora, ele joga cavalo F6 mate. E se eu jogar tomando o cavalo em E4, ele toma de dama. Posso jogar dama E7, simplificar. Vou jogar isso. Vou tomar em E4. Tem cavalo G5 aqui também, né? Mas vamos lá, dama E7. Você tem um peão a mais, qual que é a regra? Simplifica a posição. Basicamente é esse o conceito para você usar nas suas partidas. Né? É claro que quando você vai subindo de nível, você vai vendo que você tem que caprichar um pouco mais nessa simplificação. Não basta só sair trocando as peças, tem que sair trocando só as peças ativas do seu adversário. Essa parte acaba não sendo tão simples assim, mas num primeiro momento, você está aí com 900 de hit, igual agora eu cheguei a 905. Sai trocando as peças, ganhou um peão, sai trocando as peças, porque vai ser muito mais fácil você ganhar no final com esse peão a mais do que ficar com damas no tabuleiro. Quando troca as damas, tem muito menos chances dele conseguir complicar a partida, ele tem menos recursos para complicar. Bom, joguei aí bispo C5, defendendo o peão de D4, quero simplesmente rocar, não sei o quanto eu vou conseguir defender esse peão de D4, porque no fim, se ele jogar roque e torre D1, ele começa a ter ideias de tomar em C6, depois tomar em D4. Então não sei ao certo se vamos conseguir ficar mesmo com esse peão a mais, mas a princípio o plano é esse, né? Segurar esse peão. Bom, ele veio com cavalo G5, aí ele já tá viajando muito já. Porque se eu jogar H6, ele tem que voltar, simplesmente, né? H6 ele volta para F3. A única ideia dele é que se eu rocasse, ele teria bispo por H7. Então, entra naquele erro dos lances na abertura. Você não fica perdendo tempos com as suas peças na abertura. Ele tinha vários lances para manter o equilíbrio. Bispo F4. Por exemplo, se ele joga bispo F4 e roque grande, eu não sei nem dizer se eu estou melhor nessa posição. Tem chance de... Porque ele vai recuperar o peão de D4, tá tocando em C7. Pior também, não acho que eu vou estar na posição, mas acho que tem a vantagem. Bom, agora do jeito que ele fez, ele tomou em C6 e cavalo E4. Eu volto para E7. Tô com um par de bispos. Tô com um peão a mais. Então, em tese é uma posição ganha essa. Fazer C5, segurando aí o peão. Ele não tem nenhum descoberto. Tudo bem que meu bispo ele tá no ar, de repente ele possa ter algum tema tático na posição, mas não existe, não tem nenhum tipo de ataque descoberto. Sempre que tiver uma peça em defesa, você fica atento, fica de olho para não levar golpe, né? Por exemplo, se eu jogo o bispo F5, ele tem cavalo G3, ele ataca as duas peças ao mesmo tempo. Aí eu tô levando um golpe, né? Então eu vou levar o bispo para B7. Poderia ser bispo E6 também, provavelmente bispo E6 é melhor. E aqui eu não entendi esse lance, vamos tomar em B4. E aí eu tomo de bispo em B4 também, porque está atacando a torre imediatamente. Por mais que eu tenha deixado as duas peças em defesas, né, ele não tem o tempo de jogar a torre B1, porque está atacando ali E1. E outro detalhe é que agora ele vai ter que fazer um torre E2 para não perder o cavalo. E aí torre E8 já ataca esse cavalo. Bispo D2 ele jogou. Tá, menos mal, né? Menos mal para ele o bispo D2. Se eu trocar, cavalo toma, tô com 2 peões a mais. Só que eu acredito que pode ser ainda mais fácil converter essa vantagem se eu manter esse bispo aqui. Eu vou voltar o bispo para E7, mantendo o par de bispos. Porque pode ser que esse bispo me ajude a avançar os peões. Tanto o peão de C quanto o peão de A, esses peões podem ser apoiados aí pelo meu bispo de E7. Então é melhor manter o par de bispos, né? Bom, ele fez aí C3, vou trazer a torre para D8.
Eu quero esconder meu bispo aqui em F8 para parar de levar qualquer tipo de descoberto. E agora, se ele toma em D4, eu tenho torre por D4, estou atacando o cavalo, estou atacando o bispo de D2 também. E aí a posição acaba desmoronando se ele fizer isso, né? Provavelmente vai jogar um lance como torre B1. Torre B1, bispo C6, daí defende esse bispo, tá controlando a sétima, tudo controlado. Quando você tá com uma vantagem tão grande feito essa, vantagem material e vantagem posicional, aqui o mais importante já é ficar de olho nas ameaças do adversário, né? Então, o que, que o adversário tá, o que, que o último lance do adversário tá ameaçando? É basicamente essa pergunta que você vai fazer. Igual, pô, ele ameaçou o bispo, né? Aqui é meio óbvio, assim, né? Tem que tirar esse bispo. Mas aqui eu fui meio estúpido, na verdade, né? Porque eu falei que eu ia jogar bispo C6 e aí, de repente, eu levei meu bispo para D5. Não sei te dizer por quê. E eu tinha pensado nisso antes, né? Não sei por que que eu fiz esse lance aqui. Porque no meu pensamento antes foi assim, bom, vou jogar bispo D5. Aí eu pensei, não, bispo D5 ele toma, né? Então é bispo C6. Aí eu falei aqui ainda, vou jogar bispo C6 contra a torre B1. Aí ele jogou torre B1 e fiz bispo D5. Ainda bem que na série de ali, que eu tô buscando o top 5 do mundo ali, eu não tô jogando xadrezinho desse jeito, né? Tô jogando um xadrezinho um pouco mais decente ali, porque seria difícil continuar subindo, né? Que ali batemos ali o máximo até no episódio de ontem, 2.765, agora número 7 do mundo, ali um do Brasil. Vamos ver se conseguimos chegar nos 2.800 lá. Mas não dá para jogar um xadrezinho desse, né? O ruim de jogar séries de speedrun é que aí eu começo a jogar igual a galera aqui do speedrun. Bom, joguei bispo F8, agora vamos... Bom, tá ganho ainda, né? Peão a mais, par de bispos, mas a verdade é que agora ele pode lutar, ele pode tentar cavalo C5. Vamos jogar C6, atacando aí essa torre. E... Bom, eu vou ter tempo de jogar... aqui, ó, por exemplo, se ele joga... É que ele não tem tempo para fazer as coisas. Mas eu ia falar, se ele tem tempo de jogar um torre A5, cavalo C5, torre A1, por exemplo. Ele tá tentando, né? Mas se ele tem tempo de fazer tudo isso, eu já não sei como eu ganho essa partida, né? Eu preciso atacar o peão de D4, isso. Vou jogar esse. De eu voltar o bispo para atacar D4. Que agora eu ameacei torre D4, se ele tiver que... Esse é esquisito, hein, cara? Muito esquisito esse lance. Torre E3. Eu ganho o peão de D4. Eu ia falar que se ele defendesse com bispo E3, ele leva bispo B4, perdendo a qualidade, né? Mas aí ganhamos o peão de novo, agora 2 a mais. Conseguimos aí par de bispos. E vamos lá, né? Vamos converter a vantagem. Mas olha, a galera que tá na faixa aí dos 900 tem que ficar atento. O pessoal tá esperto ali. Ataque, defesa. Rola uma pendurada, às vezes um peão, alguma coisa assim. Porque no geral eu vou aproveitar os erros do pessoal aqui. Mas você tem que ficar esperto ali. Tem que ficar esperto. Não vai achar que jogando de qualquer jeito você vai ganhar as partidas ali, né? Claro, tem uns que dão umas capivaradas bizarras, assim, vai ter isso também, mas no geral tem a galera que joga firme, assim, não pendura tanto, né? Bom, joguei torre por E4, agora ele entregou a peça no fim, né? Foi bem no momento que eu tava aqui fazendo um elogio pra ele, que eu não tinha pendurado nada, e o cara entregou. Mas você vê que na primeira o cara acertou uns lances ali, aqui ele acertou um outro lance também, então tem hora que a galera acerta uns lances, né? Bom, joguei A5, vamos disparar agora o peão de A. E aí já não dá para ele segurar mais, né? Muito material a mais. Ele tá... aí abandonou já a partida.
Bom, nessa aqui eu já não tenho mais a revisão, né? Vamos só passar rapidinho aqui a partida, ver tudo o que aconteceu, né? Antes aqui de ir para a revisão dessa partida, né, fazer um convite para você que está rolando aí a Black November da Chessflix, e nessa próxima sexta-feira tem a abertura do segundo lote da Black Friday da Chessflix, onde você pode se tornar aluno pelo menor preço da história. Então, dá uma olhada em tudo que você recebe, o link está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Para você ter uma ideia, pelo valor de apenas um treinamento, de um curso, você vai ter acesso completo a tudo que já foi produzido na história da Chessflix dentro do nosso aplicativo, beleza? Dá uma olhada, dá um confere e não fica de fora dessa. Bom, vamos lá, então, só repassar aqui que onde que a partida foi decidida, né? Primeiro teve esse golpinho aqui na abertura, que já deixa numa posição bem tranquila. Ele jogou aí esse D4, que ele perde um peão na brincadeira. No fim eu joguei um xadrez muito simples, né? Eu fui buscando aí simplificações, estou com um peão a mais. Então, as duas partidas são interessantes, né? Que a primeira mostrando como punir os erros do adversário na abertura, né? Aquele anti-fegatelo, e a segunda é mais nessa pegada da simplificação, porque basicamente eu fui trocando peças e ele entregou um segundo peão, né? Então até aqui bem jogada ali a partida, nesse sentido acaba sendo instrutivo. Bispo C6 era melhor para, obviamente, não entregar o peão ali. E aí vai ganhar mais ou menos tranquilo, mais ou menos como aconteceu ali na partida, que aí fica os dois peões a mais e ele não consegue segurar a posição. Bom, mas é isso então, gente. Chegamos aí a 916 de rating. Se você gosta da série de speedrun, você aprende com essa série aqui, deixe seu like aqui no vídeo para eu saber. Me conta aí nos comentários também. Inclusive, se você quer ver alguma abertura que você joga aqui na série de speedrun, deixa aí nos comentários que nós vamos definindo aí o nosso repertório, beleza? Bom, então é isso. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aí e vamos lá. A gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal.